Será que se não fosse o reggae e os jamaicanos terem se espalhado por todo o mundo, o hip hop não seria o que é e como é hoje? Você sabia que o reggae music, a música reggae, tem um vínculo essencial com o começo do movimento hip hop e com o rap como a gente conhece hoje? Você sabia dessa relação do reggae com o rap, com o hip hop? Se não, vem com nós aqui que nós vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Gustavo Stack, para quem não me conhece, eu falo sobre arte, cultura, comunicação, sociedade e tudo mais que eu quiser aqui nos meus espaços digitais, demorou? Sem o contexto, a referência, a influência da música e da cultura jamaicana ter se espalhado pelo mundo, se isso não tivesse acontecido, talvez o rap e o hip hop não tivessem a cara que tem hoje e que a gente conhece há tanto tempo, tá ligado? Contextualizando pra vocês o que era a cultura jamaicana na época em que ela furou a bolha e o reggae contaminou o mundo todo, tá ligado? Existia um movimento cultural na Jamaica chamado de Sound Systems. Começou ali mais ou menos na década de 40, 50. É um movimento de muita cota, mano. Muita cultura envolvida e muita tradição, mano. E era uma solução econômica acessível de entretenimento para a massa trabalhadora. Olha só que da hora, né? O contexto da popularização aí da cultura do reggae, da cultura jamaicana, começa com um estilo de organização social, um estilo de festa, um estilo de ocupação de espaços totalmente dos trabalhadores para os trabalhadores, tá ligado? E o que eram esses sound systems, né? Se não sistemas de som, de fato. Era o nome de sistemas de sons desses organizadores de festas, desses agitadores culturais, tá ligado? Que eram uns puta trambolho sonoro, mano. Uns paredão gigantesco, lá o que a gente conhece hoje nos bailões paulistas, tá ligado? Mas isso lá antigamente, lá na Jamaica. Era uma mobilização popular ali e o que todo mundo gostava, tocava pra todo mundo, tá ligado? Começou também muito da experimentação com música eletrônica e aí começou a surgir uma parada na cultura do sound system que não dá pra falar que isso não existe na cultura do rap. Primeiro, claro, os DJs, né? Nesses sound systems tocava-se de tudo, mano. Tocava R&B, tocava o ska, que foi o começo do movimento skinhead ali, quando foi pra Inglaterra. Sim, mano, o movimento skinhead era de raiz preta, tá? Um dia a gente faz um vídeo só sobre isso. O ska, o rocksteady, R&B, tá ligado? Todo tipo de música que todo mundo gostava tocava lá. Depois começou a chegar também muitas referências da música eletrônica. E claro, nessas tinham paradas que já eram muito similar com o que viriam a ser o movimento do rap, o movimento do hip hop, tá ligado? Nascia assim os DJs que organizavam ali a playlist, os discos que iam tocar, em que ordem iam tocar, mesmo que ainda não houvesse os remixes, como a gente conhece hoje, os samples. Canelada minha aí, erro meu. Na cultura do sound system, os manos que cuidavam do som, da seleção das faixas, não eram chamados de DJs ainda, eram chamados selectas. Mas já existia alguém organizando o ritmo daquela festa, tá ligado? Tocando dub, tocando reggae. Ainda naquela época, os DJs também agitavam a festa, meio que let's move, tá ligado? Agitando a galera. Só que com o tempo isso começou a não ser um trabalho exclusivo dele, tá ligado? Ficava um mano ali, geralmente um brother, do lado do DJ, agitando a galera. E às vezes esse mano agitando a galera de forma rítmica, tá ligado? Com rimas, com palavras, com agitação, tal qual um mestre de cerimônia, né? Que na cultura hip hop viria a se chamar MC, mas nessa época, lá na Jamaica, eles eram chamados de toasters. Isso por si só já soa como um protótipo do rap, tá ligado? Um proto-rap. Então, a cultura dos selectas e dos toasters lá do sound system foi o que deu origem aos DJs e aos MCs do rap que nós conhecemos hoje. Esse estilão ritmado de agitar a galera, de brincar com as palavras e fazer rima e etc. Já era o começo do que viria a ser chamado de flow, tá ligado? Mas beleza que isso também existe em várias outras culturas. Aqui no Brasil mesmo nós temos o repente, que vale a pena ser citado. E diversas outras culturas ancestrais têm isso da rima falada, da fala rítmica e do improviso, tá ligado? Só que como o vídeo de hoje é sobre a cultura do reggae music e do rap, vamos nessa! Parando aqui rapidinho pra dar um salve, família. No vídeo de hoje eu saí pra dar uma corridinha, correr uns 3 km ali pra tirar a areia das pernas. E aí nessas, em momentos que cabem no meu dia a dia, eu gravo meus vídeos, às vezes no horário de almoço de serviço e pá. Eu gravo meus vídeos, de noite eu edito eles. Tenho família, tenho vida, tenho conta pra pagar, tenho muita coisa pra fazer. E dá muito trabalho fazer esses vídeos, mas é um bagulho que eu gosto pra caralho, mano.
Então, se você gosta também, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos que vamos. Entendendo aqui tudo sobre a cultura do Sound System, tudo sobre a cultura dessas festas populares de rua, agora você já tá entendendo o contexto e da similaridade da relação de tudo isso, né, mano? Da música periférica, da música preta, da música ritmada, do improviso, da poesia. E nessa época aí, no auge dos Sound Systems aí, mano, mais ou menos ali na década de 60, começava uma grande imigração do povo jamaicano para outros lugares do mundo com língua de matriz inglesa, o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra e muitas outras culturas, como eu falei anteriormente, o movimento ska, o movimento skinhead teve muito do berço da Jamaica, assim como Nova York, Bronx e o hip hop. O hip hop, pra quem não sabe, começou lá no Bronx, né, mano? Que era um bairro em Nova York que era totalmente esquecido pelo Estado, era um bairro abandonado, era totalmente um descaso social com aquele povo, o bairro era praticamente ruínas, e ali começaram-se a organizar festas na rua para essa comunidade, para esses trabalhadores, tá ligado? Organizado deles para eles mesmos. E era muito similar ao que rolava no Sound Systems lá, e não por acaso. Um dos manos que agitavam essas festas era o DJ Kool Herc, jamaicano nato. Ele é uma das chaves para essa relação entre a Jamaica, o reggae e o hip hop e o rap que estava surgindo no Bronx, em Nova York. Ele andava com os carros. Opa! O carro dele era a própria festa, era o próprio Sound System. Ele tinha um sistema de som gigantesco e onde o carrinho dele passava, dava pra começar uma festa, tá ligado? E aí tem um outro ponto, que o Kool Herc foi um dos grandes percussores do diferencial dos DJs da música rap, dos DJs do rap, que foi ele que inventou os breakbeats, aquelas travas na música que faz a música voltar a outro ponto inicial e ficar tocando em loop, meio que cortando um sample. Ele isolava as partes mais dançantes das músicas, os breaks mais dançantes da música, e repetia esses trechos em loop usando 2 ou mais discos para fazer isso. E assim criou-se a base do breakbeat, que foi o marco inicial para o hip hop. O próprio Kool Herc falava que a galera perguntava: nossa, mas como você consegue voltar pro mesmo ponto inicial toda vez? Aí ele falava: não é toda vez, mano, às vezes eu não consigo, e a galera sente. Então era totalmente experimental o surgimento disso. Vale um adendo aqui, ó, pro DJ Grandmaster Flash, tá ligado? Que foi um mano que conseguiu cravar o local do disco onde ele tinha que voltar, tá ligado? Tem a série na Netflix que chama The Get Down, você pode assistir, tem um pouco disso lá, tá ligado? É uma série fictícia, mas tem muita coisa real ali da história do hip hop. Mas eu vou fazer um vídeo também só sobre essa cultura dos DJs e acho que vou falar muito mais sobre Kool Herc e o Master Flash. E assim, dos Toasters, lá na Jamaica, nasceram os MCs nos Estados Unidos, que eram os mestres de cerimônias, Masters of Ceremony, que faziam basicamente a mesma coisa. Eles ficavam ali do lado do DJ, cantando em cima das suas batidas, dos seus loops, porque o cara tava ali com 2 discos, mano. Ele já não tinha mais como ficar falando com a galera e tocando som. Alguém tinha que fazer isso pra ele. E assim nasceram os MCs. Improviso, rimas simples, rimas diretas, críticas ao sistema muitas das vezes, interação com o público, agitação da festa de fato. Não é à toa que o nome dos mano é mestre de cerimônia, tá ligado? E assim artistas, DJs, MCs americanos começaram a desenvolver a cultura que hoje é tão fomentada no mundo todo. Então, mano, de forma bem sucinta, resumindo, as influências da Jamaica no rap são muito mais, de fato, sonoras e rítmicas, tá ligado? Não sei se há alguma relação, assim, do grafite, o modo que essas letras começaram lá no Bronx, com a Jamaica de alguma forma. Se tiver, eu ainda desenrolo um vídeo. Mas musicalmente, a estrutura musical, como essas festas aconteciam e continuavam acontecendo de forma clandestina, sem auxílio ou incentivo nenhum do Estado, para variar, né? Então os Sound Systems foram meio que uma base ali para um modo de se fazer festa na periferia, no movimento hip hop. No âmbito vocal ali, né, mano? No âmbito dos MCs, no âmbito da fala, da voz, da composição, os Toastings já habitavam essa atmosfera do Sound System. Então nada mais justo que cedo ou tarde o Kool Herc ou outros DJs trazerem para perto algo similar ao que os Toastings faziam lá na Jamaica. Porque a festa precisava ser agitada. E às vezes palavras cabiam muito bem naqueles ritmos, naqueles loops.
por fim, também a questão da técnica, né? Por mais que o Kool Herc tivesse feito nos Estados Unidos algo tecnicamente, às vezes, além do que estava sendo executado até então nos Sound Systems, essa questão do break, do loop. Então essa técnica começou com ele, com o Kool Herc. E acho que até outro ponto aqui nessa questão rítmica, a técnica chama break beat, mano, que é beat quebrado, acho que já remete de alguma forma ao break dance, né? Que é uma dança meio quebrada, com movimentos com um contratempo bem sólido, tá ligado? Não tenho 100% de certeza sobre isso que eu tô afirmando, foi só um bagulho que eu pensei agora, gravando o vídeo mesmo, dessa relação aí com o break beat do Kool Herc e o break dance, que tá aí até hoje como um dos 4 elementos do hip hop. E claro, a similaridade da cultura jamaicana com o hip hop, essa questão cultural, né, mano? Essa questão de festas na rua, festas da periferia para periferia, de trabalhadores para trabalhadores, e principalmente uma expressão popular das ruas, mano. Tal qual o Sound System, tal qual o Reggae Music, tal qual o rap, tal qual o funk e tal qual tudo de da hora que você escuta, parça. Tudo veio daqui, ó, não dessa rua, mas você tá me entendendo, né? Tá entendendo? No mais, acho que esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aí, deixa sua opinião, larga o like aí no vídeo, tá ligado? Troca ideia com nós, porque trocar ideia é o que motiva também o canal continuar. Saber que vocês estão achando da hora ao ponto de querer falar sobre nos comentários. Demorou? Muito obrigado por assistir até aqui e é nóis.